Olá pessoal, tudo bem? Sou Giovanni Silveira e seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou iniciar uma série de treinamentos de como são feitas algumas peças aqui da Porcemad. Por que isso? Eu constatei que devido a essa pandemia, várias pessoas estão perdendo seus empregos. Então, o modo de eu poder ajudar essas pessoas é vou ensiná-las a como que se faz alguma peça. Assim elas vão poder vender essas peças, ter uma renda extra e conseguir amenizar um pouco esse sofrimento. Então, assista o vídeo até o final, curta, faça seu comentário e compartilhe. Eu acredito que tenha muita gente aí desempregada que vai seguir essa ideia e vai conseguir uma renda extra para pagar suas contas. Então vamos ao treinamento. Grande abraço! Bem, pessoal, vamos iniciar nosso treinamento então. Segue a lista dos materiais que vão ser utilizados para a confecção da peça. Inicialmente vamos à preparação da madeira. Certifique que a peça não esteja arranhada, não esteja muito áspera. Neste caso você vai ter que dar uma lixada. Depois, com uma tinta branca à base d'água, nós vamos dar uma selada nessa madeira, nesse MDF. O importante é que você dê 2 de mão de tinta branca nessa peça. Colocação dos pezinhos. Você deve tomar cuidado para deixar os pés centralizados, alinhados corretamente. O importante é que você utilize parafusos que eles não ultrapassem a madeira do outro lado. Então, tem que tomar cuidado quanto a isso. A próxima etapa é proteger essa madeira na parte do fundo. Por quê? No momento que a gente for aplicar a resina, essa resina, como ela é líquida, ela vai escorrer para baixo da sua peça. Então nós temos que colocar uma fita em toda a extremidade para não deixar que a resina escorra. Fixe bem essa fita porque vai ser muito importante. Essa etapa é muito importante, é o nivelamento. Você tem que deixar a sua peça super nivelada. Não pode ter nenhum caimento para o lado, nenhum caimento para o outro. Por quê? Porque no momento de colocar a resina, ela é líquida, então ela vai ir para o lado onde está inclinado. Aí você vai acabar perdendo resina, vai ficar com uma superfície diferente da outra. Então preste bem atenção quanto a isso. Por favor, pessoal, esses são os EPIs obrigatórios. Vocês devem usar esses EPIs sempre que vocês forem manusear com resina. Por quê? Porque a resina ela é um produto tóxico. O catalisador ele acaba soltando alguns gases até no momento da catalisação da resina com o próprio catalisador. Então isso é muito importante. Preparação da resina. Aí você vai me perguntar, quanto de resina e catalisador eu preciso para essa peça? Bem, a quantidade de resina e catalisador vai depender muito do tamanho e espessura da resina que você quer utilizar na sua peça. Na confecção dessa peça, nós utilizamos 80 gramas de resina para 40 gramas de catalisador. Isso vai muito do fabricante, cada fabricante tem sua proporção. Então a minha ideia é fazer um vídeo futuro para falar sobre quantidade e proporção de resina. Bem, vamos para a preparação das cores. Eu dividi a resina de acordo com a área que cada cor vai preencher no MDF. Tipo, o bege vai ser a parte da areia da praia. Utilizei 30 gramas de resina e 20 gramas de catalisador. O azul escuro representa o fundo do mar. Utilizei 20 gramas de resina e 10 gramas de catalisador. O lilás vai representar a parte mais clara do mar, onde as ondas geralmente iniciam. Utilizei 20 gramas de resina e 10 gramas de catalisador. O branco será utilizado para representar a parte branca das ondas. Utilizei 10 gramas de resina e 5 gramas de catalisador. O desenho vai muito da imaginação de cada um. O que é importante? No momento que você for misturar a resina, primeiro coloca a resina, a quantidade de resina, depois coloca o pigmento e mexa por 1 minuto, mais ou menos. Depois acrescente o catalisador e mexa por mais 2 minutos.
Bem, eu iniciei nosso desenho com a parte da areia, utilizei o bege. Coloquei a resina e fui espalhando, fazendo um formato de ondas no final ali para representar a areia. Depois eu coloquei o azul escuro, onde o nosso desenho vai ser caracterizando como o fundo do mar, onde a parte da água é um pouco mais escura. Bom, depois eu utilizei o lilás na parte central da peça, onde eu espalhei. E uma técnica interessante que eu utilizo aí, pode ver que eu não usei espátula, eu usei as pontas do dedo. Por quê? Porque ele vai dar um formato mais ou menos de ondas, entendeu? Vai deixando um processo bem bacana, um efeito bem bacana na peça. Então espalhe bem com os dedos, não ultrapasse a areia, sempre fique nem a parte escura, para a gente conseguir dividir o que é o mar na parte escura e o que é areia. Em seguida eu coloquei o branco. Pode ver que eu coloquei num formato meio ondulado para dar uma impressão de ondas. Né? Eu não ultrapasso nem a parte da areia nem a parte lá do fundo do mar. Eu centralizo mais no lilás ali. Bom, você vai observar que no momento que você começa a colocar resina, começam a surgir algumas bolhas, algumas bolinhas de ar. Isso é em função, na hora que você mexe a resina, sempre tem que mexer de uma forma um pouquinho mais lenta para não gerar tanta bolha. Como é que a gente termina com essas bolhas aí? A gente utiliza esse aparelho aí, o soprador térmico. Ele tem duas finalidades que eu vejo de importantes. Eliminar bolhas e espalhar a resina. Pode ver que eu estou fazendo um efeito ali representando ondas do mar. Então ele vai servir para espalhar a resina e também para tirar todas as bolhas que ficam ali na resina. O importante também é o seguinte, não fique colocando muito de perto o soprador e por muito tempo na mesma posição, porque isso vai ressecar a tua resina, vai dar um problema muito grande. Então, superficialmente tu vai aplicando ele, tu vai vendo que as bolhas vão sair tranquilamente. Depois que você passou o catalisador, verifique se não tem nenhuma sujeira, não tem nenhuma poeira na resina. Tire com um palitinho de dente e deixe bem limpo. Em seguida eu coloquei alguns enfeites, como conchas, para representar bem a beira do mar ali na areia. Depois que você finalizar toda a preparação, a colocação da resina, uma coisa muito importante é deixar a peça no local onde não tenha vento, onde as janelas sejam fechadas, as portas fechadas. Por quê? Porque se cair uma mosca, cair um mosquito, cair qualquer tipo de inseto ali, ou até mesmo sujeira, vai prejudicar totalmente a tua peça. Depois tu vai ter que fazer um processo bem mais longo para restaurar essa peça. Então, o ambiente tem que estar seco, o ambiente tem que estar totalmente isolado para não cair qualquer tipo de objeto, de inseto, de poeira na peça. Então, isso aí é muito importante. Então a peça está aí depois de 12 horas, sempre deixe 12 horas, um pouquinho mais, para a peça ficar totalmente seca. Então o próximo passo é tirar toda a fita, estava vedando ali para não deixar a resina passar para baixo. Tire totalmente, deixe a peça bem limpa, para depois a gente ir para o acabamento. Bem, essa é a parte agora do acabamento. Eu resolvi colocar um fiozinho de strass ali, para deixar um acabamento melhor na borda, para ficar uma peça bacana, bem elegante. Então utilize uma cola boa, uma cola que realmente corre o fio, porque o cliente ele zela por qualidade, o cliente quer peças que durem. Então, a qualidade do material que você utiliza é muito importante. Então, vai colocando a cola ali e vai prendendo o fiozinho até o final da borda. Você vai ver que vai ficar um aspecto bem bacana, uma peça de qualidade, e isso que é importante. A qualidade do seu trabalho. Nem que leve um pouquinho mais de tempo, mas zele pela qualidade. Isso vai fazer muito a diferença lá na frente.
Então está aí, pessoal, a peça finalizada, uma linda peça. Eu espero poder ter ajudado vocês, espero que vocês façam as suas peças, que consigam vender, que consigam um dinheiro extra nesse momento tão difícil que a gente está passando. Eu só peço que vocês compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas, porque certamente vai ter alguém que vai seguir essa ideia e vai conseguir vender suas peças, vai conseguir uma renda extra. Então eu só peço que curtam, que comentem e que eu desejo toda a sorte do mundo para vocês, sucesso e até a próxima. Um grande abraço.